Bom, essa semana então vamos falar sobre um assunto novo, um assunto diferente, mas dentro da mesma questão de programação de CLP, que vai ser o Graph7. Então, conteúdo dessa semana, Graph7. Então, eu vou seguir aqui a apostila, que é a apostila que está no link para vocês terem acesso a ela também. Coloquei aqui um videozinho na verdade do YouTube, mas vai falar alguma coisa similar ao que eu estou falando, né? Então, caso queiram agregar, possam olhar o vídeo. Tem outros vídeos no YouTube também, poucos desse assunto, mas tem mais uns 2 ou 3 vídeos lá se queiram ver a explicação de uma forma diferente, agregar um pouco mais para, às vezes, ter dificuldade em entender exatamente como que eu expliquei, e tem essa possibilidade lá no YouTube, beleza? Então, primeiro detalhezinho, agora nós vamos começar a trabalhar com sistemas combinacionais. Só então, voltando né, então, na parte de ladder, o ladder ele trabalha de forma similar quando vocês tinham aula de eletrônica digital, que vocês pegavam, por exemplo aqui, tinham uma porta lógica AND, e essa porta lógica AND vinha conectada numa porta OR, e aqui a gente tinha uma saída, ok? Vamos colocar aqui a entrada a entrada B e a entrada C. Então, isso aqui é um sistema combinacional. Por quê? Porque essa saída aqui, ela vai mudar, vai ligar ou não, vai ficar ligada ou desligada em função da combinação das entradas. Então, a única condição de alterar o valor da saída é a combinação das entradas. Então, no LED a gente fazia mais ou menos isso também, né? Lembra? Se coloco dois contatos em série, se liga um ou liga outro, a saída vai ligar ou não ligar, mas em função da combinação das entradas, única e exclusivamente. Agora, a gente vai começar a tratar uma questão de sistemas sequenciais. O que vem a ser um sistema sequencial? Um sistema sequencial é como se eu tivesse várias lógicas combinacionais para cada partezinha do processo. Então, o sistema sequencial é uma série de sistemas combinacionais que variam no tempo. Ou seja, a minha saída agora, ela não depende somente da combinação das entradas. Ela depende, além da combinação das entradas, em, em que momento, em que parte do meu processo eu estou. Então, isso é um sistema combinacional. Na indústria, principalmente, que é o lugar onde a automação está melhor inserida, vários processos, várias máquinas são em sistemas sequenciais. E se programar em ladder gera uma certa dificuldade. A gente consegue, trabalhando com temporizadores, inclusive contador, a gente consegue até criar um sistema sequencial. Porém, a dificuldade de você estruturar isso numa linguagem ladder acaba sendo um pouco mais complexa, mais difícil. Daí que surgiu então essa necessidade. E lá em 1977 começou-se então a se trabalhar e se chegou nessa metodologia. Detalhe, Graph7 não é uma linguagem de programação, tá? A gente pode utilizá-la em N processos. Ela é uma forma de modelar, ou seja, como você vai pegar, olhar um processo e você vai descrever aquele processo de uma forma técnica. Porém, em automação, existe uma linguagem de programação que fala sobre que mais ou menos, que na verdade traduz o Graph7 para ser incluído dentro de um CLP. Ou seja, a gente faz uma programação em CLP utilizando o Graph7. A gente pega aquele Graph7 que a gente fez no caderno, enfim, e coloca dentro do CLP com a linguagem SFC. Então, para a gente fazer essa programação em CLP, a primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir 5 passos principais aqui, tá? Que é especificação do processo, divisão do processo em etapas. Porque isso são as etapas basicamente que vão gerar as ações lá no meu processo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar quais são as etapas desse processo. Como eu já falei, o que seria? Vamos supor que eu tenho uma máquina
de corte. Qual que é a primeira etapa? O que é a primeira coisa que acontece no momento que eu aperto o botão lá para ligar minha máquina? Vamos supor que liga a serra. Depois que liga a serra, vai um pistão, algum atuador que prensa uma peça na máquina lá. Prendeu a peça na máquina, daí vem essa serra aí, baixa automaticamente e corta essa madeira. Então, ou seja, para esse processo foi 3 etapas. Primeiro ligou a serra, depois prensou o objeto a ser cortado e depois aconteceu o corte. Então, tem que determinar etapa por etapa desse processo o que vai acontecer sequencialmente. Descrição da parte sequencial, então, como eu já comentei agora, e desenho da parte combinacional de cada etapa. O que vem a ser essa parte combinacional de cada etapa? Apertei o botão, ligou a serra. Qual que é a condição para passar para a próxima etapa? Eu poderia, por exemplo, colocar um sensor de rotação para ver se realmente a minha serra está ligada. Ah, beleza, está ligada. Daí o pistão atua para prensar o objeto na máquina. Então, nesse momento, eu poderia ter um sensor também para ver se realmente a minha peça está presa. E aí sim vai para o corte. Então, ou seja, essa transição, inclusive o termo no Graph7 é transição, então essa transição entre etapas são sistemas combinacionais, beleza? Então tem que determinar qual que é a condição de passar de uma etapa para outra e a implementação do processo. Então é mais ou menos essa a lógica básica do Graph7. Aqui nessa imagem, a gente tem exatamente como que eu descrevo, como que eu desenho na prática um processo em Graph7, ou todos os componentes, tá? Então, uma etapa nada mais é do que um quadrado, as etapas, né, a simbologia da etapa nessa questão do Graph7 nada mais é do que um quadrado. A transição nada mais é do que um traço perpendicular à linha, né, que liga as duas etapas. Conectado na etapa, eu tenho a ação, que nem eu comentei que a etapa por exemplo, era ligar a serra. Então, é a ação relacionada àquela etapa. Eu posso ter mais que uma ação também na mesma etapa, mas nós vamos ver mais adiante. E os arcos? O que são os arcos? Nada mais é do que o caminho que a informação segue de uma etapa até a outra. Então, esse aqui são os componentes do Graph7, somente isso. O Graph7 é extremamente simples de se descrever, de se fazer, mas tem que se entender esses poucos detalhes do Graph7, tá? Então, é formado por etapas, transições, e aqui daí tem, no caso, a receptividade, que no caso é a função combinacional, né? E os arcos, que basicamente vão dizer qual que é o caminho que tem que seguir aquela informação, aquela lógica, beleza? Em relação às regras de evolução, a gente tem então aqui a gente tem a transição e um sistema, uma equação booleana, né, que na verdade é a condição para passar de uma etapa para outra. E a gente tem também esse símbolo aqui, que é um símbolo de etapa. O que difere desse? Difere, na verdade, que é como se tivesse uma moldura externamente em relação a esse, mas é exatamente uma etapa diferenciada, que vem a ser a etapa inicial. No exemplo que eu dei anteriormente, liga a serra, prensa a peça, corta a peça, tem que começar, a primeira coisa que tem que acontecer é ligar a serra. Então eu tenho que determinar, eu tenho que dizer onde que o meu processo começa. Então a primeira etapa do processo eu defino com a simbologia de etapa inicial. Quando eu startar, quando eu acionar o meu CLP, ele vai começar por aquela etapa. Mais algumas regrinhas aqui, então, extremamente importantes quando a gente fala de Graph7. Não pode haver duas ações entre duas transições, no caso é duas etapas aqui, né? Não podem haver duas etapas entre duas transições e não podem haver duas transições entre duas etapas. Então, tá errado aqui, tá? Vou consertar depois, mas essa palavra aqui é etapa. Então, é isso aqui, ó.
o processo evolui em etapa, transição, etapa, transição, etapa, transição. Então não pode haver duas transições entre duas etapas e tampouco duas etapas entre duas transições. Ação associada às etapas. Então cada etapa liga uma serra, mas liga a serra, a prensa ao objeto, enfim. Porém, em uma mesma etapa, na prática, lá fazendo meu graph set, eu posso colocar mais que uma ação. Não necessariamente que cada etapa tem somente uma ação. Supondo que nessa parte que eu falei, a primeira etapa, quando liga a serra, também liga uma lâmpada lá que para dizer que perigo, né? Não se aproxime da máquina. Então, ou seja, na mesma etapa ali eu vou ligar a minha serra e acionar uma lâmpada. Mas é a primeira etapa, né? Acontece no mesmo tempo ali. Então, ou seja, dentro de uma mesma etapa, eu consigo vincular mais de uma ação. Beleza? Então, quando eu vou descrever, né, desenhar o meu graph set, é basicamente isso aqui. Coloco a etapa e as ações relacionadas àquela etapa. Essas ações pode ser uma ação direta, pode ser que eu conecto direto na saída do CLP, ou pode ser alguns outros tipos de ação. Que a gente pode ter dois tipos de ação, então, dentro de um processo. Que pode ser ações internas e externas. Ações externas é que justamente uma ação está relacionada a algum periférico da minha automação lá, ligar um motor, ligar uma lâmpada, enfim, acionar a serra. Então isso basicamente é uma ação externa. Uma ação interna diz respeito aos componentes internos ao sistema de automação, ou nesse caso aqui ao controlador, que seria algum temporizador, alguma memória, enfim, nesse conceito aí, tá? De interna e externa. Externa, basicamente, eu vou acionar algum periférico lá, um motor, uma lâmpada, enfim. Interno significa uma ação interna ao próprio CLP, ok? Então, daí tem diversos tipos de ação. Tem ação contínua, né? Que basicamente, quando eu estou naquela etapa, as ações acionam. As ações condicionais com retardo limitado, o que seria isso? Seria que eu tenho uma etapa e essa etapa, para mim, por exemplo, ter uma ação externa, que seria ligar o motor, eu tenho uma condição aqui. Ou seja, além de ligar, de estar na etapa, eu tenho que pressionar um botão, que é a condição, no caso, para acionar o motor. Então, ou seja, eu vou colocar uma condição a mais, além de estar na etapa para acionar aquela ação. E as ações de retardo, limitadas e temporizadas é a mesma ideia, tá? Ou seja, chegou naquela etapa, demorou um certo tempo, que eu vou colocar num temporizador, e após aquele tempo que a minha ação vai acontecer propriamente dita. Ações memorizadas, porque nesse caso aqui, ó, enquanto estiver essa etapa ativa, a minha ação irá acontecer. Quando passar para uma próxima etapa, essas ações aqui vão deixar de acontecer, vão estar desligadas, desabilitadas. Mas, supondo que, vou voltar ao exemplo de novo da serra ali, supondo que quando liga a minha serra, liga uma lâmpada. Porém, ou a própria serra, na verdade, né? Porque ela vai acionar numa etapa, quando passa para a próxima etapa, que é prensar o objeto na máquina, a serra continua ligada. Mas saiu daquela etapa, mas mesmo assim ela continua ligada. Como que faz isso? Utilizando ações de memória, memorizadas, que são os famosos set e reset. Ou seja, quando está naquela etapa, setou, no caso a minha serra lá, né? Setou a serra, porém passou para a próxima etapa e por mais que essa etapa que foi desabilitada, continua funcionando aqui, continua ligada a minha serra. Beleza? E ela só vai desligar numa etapa futura que eu for resetar aquela ação. Estruturas básicas do graph set. Aqui está uma característica importante que a gente consegue não fazer simplesmente um processo que siga sempre uma mesma sequência. E sim a gente pode desenhar vários tipos de processo. Tá? Então, tem a sequência única que é essa que a gente está falando agora, né? Acontece uma ação, uma transição, uma ação, uma transição e segue um determinado fluxo. A gente tem uma seleção de sequência, ou seja, vem lá, ação, transição,
chega aqui na ação, não, perdão, etapa. Chega aqui na etapa, ela pode seguir dois caminhos, ou por aqui, ou por aqui. Pensa lá em um determinado processo e vou verificar, assim, meu produto está ok? Não. Então ele vai por aqui, vai passar por mais algum tipo de tratamento e vai seguir adiante. Meu produto está ok? Está. Ele vai por aqui, só faz uma simples conferência, alguma coisa e segue o fluxo da linha de produção ali, tá? Ou pula a etapa mesmo, não necessariamente precisa ter uma etapa aqui nessa questão aqui. Só que perceba um detalhe. Aqui eu tenho uma etapa, porque tem que vir depois da etapa uma transição. Então, vindo por aqui tem transição, vindo por aqui tem transição. Etapa, transição. Depois da transição vem uma etapa. Então, que nem eu comentei, não pode existir, por exemplo, uma etapa, uma transição aqui. Repetição de sequência. Então, vamos colocar a fabricação de um produto, né, de um produto qualquer em etapa, transição, etapa, transição, etapa, transição. Chegou aqui, o produto está ok? Está, então vai para a embalagem, assim, segue outras etapas daquele processo. Não está ok? Fica girando aqui até que ele fique ok, até que ele fique em condições de passar aqui para a etapa 4. Paralelismo. Paralelismo, de novo, etapa, transição. Aqui eu tenho uma etapa. Etapa, transição, etapa. Transição, etapa. O que é o paralelismo? O paralelismo diz o seguinte, chegou na etapa 6. Estando na etapa 6 e essa transição R sendo verdadeira, ou seja, permite que passa, aciona tanto a etapa 2 quanto a etapa 3. Então, ou seja, as ações relacionadas à etapa 2 e à etapa 3 entram em funcionamento. Como que ela faz, no caso aqui, a junção, de novo, para voltar à sequência única? Então, tem que ser verdadeira essa transição e essas duas etapas aqui devem ser verdadeiras. Ou seja, se estiver na etapa 2 e a 3 e aqui der verdadeiro, não dá sequência no processo. Tem que estar na etapa 5 e na etapa 3 para dar sequência no processo. Beleza? Então, bem resumidamente, isso é um graph-set. Vamos fazer alguns exemplos agora só para ficar um pouco mais claro. Então, esse livro aqui, a apostila basicamente ela é o resumo desse livro aqui. Esse livro é muito mais completo em relação ao conteúdo de graph-set que eu coloquei na apostila. Basicamente foi um resumo. Então aqui um exemplo bem simples então de graph-set. Então a seguir simula-se problema qual empregamos graph-set para a solução. Um sistema de transporte é composto por um vagão que se desloca do ponto A ao ponto B, ou seja, vai daqui para cá. Considere que inicialmente o vagão se encontra no ponto A, conforme aqui, né? E permanece neste ponto até que um botão M seja pressionado. O vagão começa a deslocar em direção a B. Quando a B for atingido, entendo que tanto A quanto B são sensores, tá? Sensores de presença. O vagão recua até o ponto A. Quando esse ponto for atingido, retorna a condições iniciais. A atuação de M durante o movimento não tem nenhum efeito. Esse sistema apresentado na figura 10.34 aqui. Então é bem simples, tá? Apertei o botão M, o carrinho está em A, vai até B e volta. Simples. Então aqui está o desenho, ou seja, o graph-set desse exemplo montado. Vamos supor que eu coloco isso aqui dentro de um CLP. Está aqui na etapa inicial. Na etapa inicial não tem nenhuma ação associada, não acontece nada. Então, ou seja, eu dei um RUM no CLP, fica aqui e não acontece nada. Estando nessa etapa e essa transição sendo habilitada, ele passa para a próxima etapa que tem ação, movimento à direita como ação, no caso, né? Então, ou seja, apertei o botão M, permite que passe dessa etapa para essa etapa e a ação relacionada a essa etapa é ativada. E o carrinho vai se movimentando para a direita. Até quando? Bateu lá no ponto B, no sensor do ponto B, passa para essa transição, passa pela transição e chega nessa etapa, e o carrinho retorna, se movimenta para a esquerda, até atingir o ponto A. Atingir o ponto A, volta para essa etapa aqui, que não tem nenhuma ação relacionada, ele fica parado ali aguardando uma próxima intervenção. Beleza?
Como que acontece isso, então, propriamente dito, dentro de um CLP? Então, vou abrir aqui o Zé. Vou criar um novo programa, escolher qualquer um dos modelos de CLP que eu vou programar. E eu tenho que escolher um CLP, percebam aqui, ó. Por exemplo, ó, esse modelo de CLP, o único idioma, a única linguagem de programação que ele trabalha é a linguagem ladder. Só que agora a gente está querendo trabalhar com FBD. FBD nada mais é do que trabalhar com portas lógicas para programar meu CLP, tá? Então vou escolher qualquer um aqui que tenha essa linguagem. Não vou colocar nenhuma extensão. E aqui, ó, eu posso trabalhar em duas linguagens, ou em ladder ou em Function Block Diagram, que seria diagrama de blocos, que seria as portas lógicas. Então vou trabalhar nesse contexto aqui. Avança e aí abre aquela tela que estava anteriormente, ok? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um botão, até vamos colocar aqui para ficar mais bonitinho, vou colocar o desenho de um botão aqui. Eu tenho o sensor A e o sensor B. Sensor B e sensor A. E de saída eu tenho o quê? Tenho, no caso do CLP seria duas saídas, né? Mas na prática seria apenas um motor que gira para um lado ou gira para o outro. Eu teria que criar uma automação aqui, um sistema de automação, basicamente para fazer uma partida reversora no motor. Basicamente essa é a ideia, tá? Então tá aqui o sisteminha. Então vamos voltar aqui. Eu vou ter uma etapa inicial. Então lembra que eu falei anteriormente que a linguagem de programação do Graph7 é o SFC. Então aqui tem, né, um menuzinho de SFC e todas as possibilidades aqui de conexão. Então aqui eu tenho um bloco. Percebam que nesse bloco aqui, ó, eu tenho internamente a ele a etapa inicial e uma transição. Então, a minha etapa inicial não tem nada relacionado a ela, maravilha. Porém, a minha transição aqui seria meu botão M, né? Então, minha transição aqui seria meu botão M. Aí eu vou colocar uma etapa abaixo e outra, mais uma etapa aqui para complementar. Então, vamos lá. Então, essa etapa aqui está dizendo que o motor gira por num sentido, né, de rotação. Então, gira em um sentido de rotação. Quando chegar nessa etapa, gira em outro sentido. Então, quando ele bate lá no sensor B, ele está indo para o direito, ele passa para a próxima etapa. E quando ele chega, volta no start, no estado inicial lá no caso, ele retorna. Então, aqui um arco de transição, né? Ele volta para cima. Então, eu nada mais fiz do que colocar um Graph7 em SFC, então dentro do software Zélio aqui, tá? Supondo que seriam duas, por exemplo, seria para passar, eu poderia fazer isso também, ó, para que o meu motor ligue, vá para a direita, em direção a B, além de M, tem que estar no sensor A, ou seja, seria aqui uma expressão booleana, M vezes A. O que é vezes? Multiplicação? Multiplicação nada mais é do que uma porta AND, né? Eu poderia colocar uma porta AND aqui, ó. Poderia inserir uma porta AND utilizando aqui o meu sensor A. Beleza? Vamos simular então essa questão aqui, ó. Então, ó, dei o start, o processo inicia na minha etapa inicial, ou seja, está na etapa inicial, só que não tem nenhuma ação relacionada, não está nada acontecendo. Aperto o meu botão M, não acontece nada. Por quê? Porque está dizendo que o carrinho, por algum motivo, ele não está exatamente na posição A. Mas supondo que agora ele esteja na posição A. E eu aperte o botão, o que ele fez? Passou para a próxima etapa. E essa etapa está relacionada a uma ação que é o motor girar num sentido, ok? Então o motor está girando ali. E vai até bater no sensor. Agora aqui, ó, como sistema sequencial, né? Como esse botão aqui não tem mais relação com a próxima transição, eu posso apertar ou deixar de apertar que nada acontece. E a mesma coisa o sensor A, né? Nesse momento ele não tem utilidade nenhuma. A única combinação, por assim dizer, nesse momento, é o sensor B. Então, por isso que um sistema sequencial, ele depende da combinação das entradas, mas dependendo em que evolução que está o processo.
Porque nesse momento aqui, a única opção, a única entrada que muda alguma coisa no processo é o sensor B. Então, foi o motor carrinho indo para o lado, bateu em B, bateu no sensor B. Passou dessa etapa para essa etapa e o motor começou a girar para no outro sentido. Até chegar no ponto A. Chegou no ponto A, voltou para a etapa inicial, né? Seguiu o arco orientado aqui, chegou na etapa inicial e nada acontece naquela etapa, beleza? Agora, depois que eu apertar o botão novamente, acontece tudo novamente. Vamos então fazer mais um exemplo aqui, se utilizando o paralelismo. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Então, problema envolvendo paralelismo. Então, aqui tem uma imagem, né? De um dado processo, reservatório basicamente com dois líquidos. Então, ao pressionar o botão M, inicia-se o abastecimento simultâneo dos dois reservatórios pela abertura da válvula V1 e V2. Ou seja, apertei M, abriu tanto a válvula V1 quanto a válvula V2. Quando o reservatório da esquerda atinge o nível máximo, H1 igual a 1, ou seja, aciona o motor, aciona o sensor aqui, a válvula V1 é fechada e a válvula de descarga W1 está aberta, até que o nível baixe até B1. O mesmo procedimento segue com o tanque da direita. O ciclo deve ser iniciado somente quando os dois tanques atingirem o nível mínimo. Então, ou seja, são dois processos acontecendo ao mesmo tempo em paralelo, porém, quando ele abre esse paralelismo aqui, basicamente essa válvula e essa válvula elas respondem exclusivamente aos tanques, aos seus respectivos tanques. Então, por isso que é um processo em paralelo. Beleza? Então, ou seja, depois que eu aperto o botão M, passa por um processo em paralelismo, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que fica esse graph set. Então o graph set está aqui, ó. Etapa inicial não acontece nada, apertei o botão M. Abre tanto a válvula V2 quanto a válvula V1. Então abre tanto a válvula V2 como a válvula V1. E essa válvula fica aberta até atingir nesse tanque esse sensor 1 e nesse tanque aqui esse sensor 2. Feito isso, abre a válvula W1, percebam que aqui é uma sequência única. Então, como é uma sequência única, a partir do momento que passa dessa etapa para esta etapa, eu não preciso mandar desligar essa válvula, ela se desliga, ela se fecha melhor sozinha. Por quê? Porque essa etapa desabilitou, então todas as ações relacionadas a ela também desabilitam. Essa ação ficaria acionada somente se eu colocaria um set, né? Chegasse em 2 e setava a válvula. E automaticamente eu teria que colocar um reset aqui nessa próxima etapa. Além de abrir a válvula, resetava a válvula anterior. Mas então é basicamente isso aqui, ó. Sensor de nível 1, habilitou, chegou nessa etapa. Fechou essa válvula, abriu essa e está carregando o produto. Chegou no sensor de nível baixo, passa para essa etapa que não tem nenhuma ação relacionada a ela, mas essa etapa está aqui para quê? Justamente porque eu tenho que ter uma etapa, uma transição. Eu não poderia simplesmente colocar o paralelismo aqui, porque aqui eu teria uma transição também, tá? Então, ou seja, essa transição aqui também ela está só para que o processo flua conforme deve fluir, ou seja, transição igual a 1, ou seja, ela sempre está habilitada. Então, quando essa linha chegar em 4, na etapa 4, e essa aqui chegar em 7, ele automaticamente volta à etapa inicial. Então, esse é o graph set. Uma forma bem mais simples, e o SFC também, né? Uma forma bem mais simples de se programar processos mais complexos, ou de programar, ou de simplesmente modelá-lo. Porque, na verdade, eu posso modelar um processo em GraphSet e desse GraphSet fazer uma programação em Ladder só verificando aquele GraphSet, ok? Que também tem na sequência desse livro aqui, o capítulo posterior basicamente ele fala sobre isso. Ó, como que eu consigo, de um GraphSet, fazer uma programação em Ladder? Que nem todos os CLPs, nem todos os softwares de CLPs,
eles permitem que a gente faça a programação em SFC, sim, somente em Ladder. Mas é possível descrever um processo em Graph7, modelá-lo em Graph7, e quando eu for colocar no meu software, né, do CLP, eu já coloco essa programação em Ladder, mas baseado, ou seja, olhando para o meu Graph7, ok?